Abra sua Bíblia, por favor, João capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 1. João 4, 1. João 4, verso 1, amém? A palavra do Senhor diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais do que João. Embora, verso 2, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegando a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes, dê água para que eu possa beber, sendo eu a mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe teria pedido, e ele te haveria dado água viva. O tema da mensagem de hoje é graça, maravilhosa graça. E é tão gostoso sentir o que eu estou sentindo aqui nesse momento. Eu não estou falando isso para te emocionar, para te motivar, para nada disso. Eu estou falando o que eu realmente estou sentindo. Graça, maravilhosa graça. Primeira coisa que nós precisamos compreender, e eu peço a você que preste muita atenção. O que é graça? Todos nós entendemos graça como favor não merecido, né? Nós sabemos que graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. E é essa graça que Ele está derramando sobre nós aqui nessa noite, mais uma vez, sobre a nossa vida, sobre a tua vida, assim como Ele derramou sobre a vida dessa mulher. Presta muita atenção. Jesus, Ele podia ter voltado para Galiléia, passando por outro caminho, nós sabemos disso. Quem participa de estudo bíblico, dos estudos bíblicos, sabe melhor, né? Jesus poderia ter passado por outro caminho. Mas Jesus não era aquele pregador que procura o meio mais fácil. Ele sempre procurava a vontade do Pai. Então Jesus passa pelo meio de Samaria, uma cidade chamada Sicar. Lá havia um poço chamado Poço de Jacó. Aquele poço dava água fresca. Aquele poço até hoje dá água fresca. 6.000 anos depois daquele poço ter sido cavado, ele dá água fresca até hoje. Jesus para na beira daquele poço. E é interessante notar que o Senhor fez questão de enfatizar isso. Ao meio-dia, tudo isso aconteceu ao meio-dia, como nós vemos no verso 6, na parte B. Tudo isso aconteceu ao meio-dia. Por que Jesus fez questão de enfatizar isso na palavra dele? Porque quando nós olhamos para o contexto histórico, essa mulher, por ser ela uma pecadora, por ela já ter tido 5 maridos e agora está vivendo com um homem que não era marido dela, ela não podia, ela não tinha direito de pegar água junto com as mulheres no horário que as mulheres pegavam água. As mulheres saíam bem cedinho e havia uma ordem nisso, né? Os homens iam depois das mulheres para que elas não tomassem o sol muito forte sobre a cabeça. Os animais só podiam ser abastecidos com água depois que as mulheres pegassem água, para que elas não tomassem o sol do meio-dia. Mas essa mulher samaritana, não. Essa mulher não podia ir junto com as mulheres. Então, no horário em que mulher nenhuma ia, no horário em que poucas pessoas paravam ali para poder pegar água, é fácil perceber isso, até porque, quando nós olhamos, nós vemos, no nosso texto de hoje, que só estava Jesus e a mulher ali. Não tinha outras pessoas. Aquela mulher, ao meio-dia, chega. Quem está sentado na beira do poço? O nosso mestre. Aquele lindo. Estava lá sentado.
texto diz que ele estava cansado da viagem, e aqui nós podemos aprender já uma lição de cara, e essa lição eu sempre gosto de enfatizar ela sempre que eu posso. Jesus é Deus, amém ou não amém? Amém. Jesus, sendo Deus, sabe muito bem o que é estar cansado. Sabe quando você diz assim: Deus, eu estou cansado dessa luta, Deus, eu estou cansado dessa prova, Deus, eu estou cansado de passar por esses problemas, Deus, não aguento mais, eu estou muito mal, Deus, eu estou cansado. Jesus sabe o que é estar cansado. Nosso texto diz que Jesus, cansado da viagem, sentou na beira do poço. Aquela mulher vem e se aproxima do poço para pegar água, ao meio-dia. Jesus vira para ela e fala: dá-me de beber. Aquela mulher ficou espantada, porque judeus e samaritanos não se falavam, principalmente um homem judeu com uma mulher samaritana. As mulheres naquela época, você sabe bem disso, as mulheres não tinham poder de fala. As mulheres, elas eram sempre muito recatadas, resguardadas ali. As mulheres sempre, elas não tinham muito esse negócio de ficar falando e discutindo e, sabe, com homens. Jesus pediu para ela: me dar água. Ela: como podes tu, sendo um homem judeu, pedir a mim, uma mulher samaritana, dar-me de beber? Se nós aprendemos a primeira lição, que Jesus sabe o que é estar cansado, porque Ele é o único Deus que se fez carne, ser humano, e experimentou o cansaço, experimentou a dor, experimentou a fadiga, experimentou acusações, lutas, perseguições, tudo isso Jesus experimentou. Falando em perseguições, esse momento aqui acontece porque Jesus estava preocupado em ser perseguido no momento inapropriado. Veja que o verso 1 diz que os fariseus, sabendo que ele estava fazendo e batizando mais que João, quando Jesus ficou sabendo disso, que eles estavam falando sobre isso lá, os cabeção da época estavam falando sobre isso, Jesus falou: opa, vamos sair fora daqui, vamos voltar para Galileia. Jesus, ele não queria ser perseguido e preso e morto fora do tempo. Havia o tempo de Deus, ainda haviam coisas que precisavam se cumprir, então Jesus sempre se preservava em relação a isso. Repara que quando ele ficou sabendo que João Batista tinha sido decapitado, ele também diz: vamos passar para o outro lado do rio. E ele vai embora junto com os discípulos, tira umas férias lá do outro lado, ou pelo menos vai com a intenção de tirar férias. Chega lá, tem mais trabalho do que do lado de cá do rio. Jesus sabia o que era, e ele sabe até hoje o que é ser perseguido, ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é estar cansado, o que é sentir dor, o que é sentir fome, frio, sede. Jesus sabe, ele é o único Deus que sabe isso. Nenhum dos falsos deuses que são pregados por aí conhecem o ser humano como Deus Jesus Cristo conhece. Agora, nós também podemos aprender uma outra lição. Meio-dia Jesus estava ali na beira daquele poço. O sol estava rachando. E aquela mulher, por ser uma pecadora, só podia ir naquele horário ali buscar água. Nos ensina uma segunda lição, Jesus Cristo, através desse texto, que é a seguinte lição: no meio da nossa provação, Jesus se manifesta. Ele não só sabe o que é estar cansado, ele não só sabe o que é sentir dor, ele não só sabe o que é passar por dificuldades, por tribulações, mas no meio da nossa dor, do nosso cansaço, da nossa provação, da nossa tribulação, ele se manifesta para nós. Eu não sei qual é o nível da sua luta, qual é o nível do seu cansaço espiritual, da sua tribulação, da sua provação, mas nessa noite, Jesus está aqui para se manifestar no meio dela e te dar direção, graça sobre graça, a maravilhosa graça nessa noite. Jesus, no meio da provação daquela mulher, pede a ela: dá-me de beber. A mulher questiona, como já falei aqui, mas Jesus insiste com ela, e ela diz: olha, Jesus vira para ela e fala: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você que pediria para ele, e ele lhe daria águas vivas, e você jamais teria sede. A mulher vira para Jesus e fala: peraí, o poço é fundo, o senhor não tem corda, o senhor não tem com que pegar água. Como que o senhor está dizendo? De onde vai vir essa água viva? Era estranho, irmãos, para aquela mulher, toda aquela situação. Porque quando Jesus pediu: dá-me de beber, ela teria que pegar a vasilha dela para dar para ele.
E isso já tornaria Jesus, segundo a concepção judaica da época, alguém impuro por 7 dias. Ele não poderia entrar no templo, porque ele tocou numa vasilha de uma samaritana. Tudo ali era muito estranho. Jesus estava quebrando todo tipo de protocolo em relação ao relacionamento dos judeus e samaritanos. Porque quando ele diz para ela, olha, se você soubesse quem te pede água, você que pediria. Aquela mulher não conhecia Jesus. Aquela mulher era crente, você sabia disso? A impressão que eu tenho às vezes, quando alguém prega sobre a mulher samaritana, é que ela fosse uma ímpia, uma mundana, uma incrédula. Mas não é isso. Os samaritanos eram judeus também. Os samaritanos, na sua essência, ou na grande maioria, eram judeus. E eles adoravam a Deus. O problema é que eles não adoravam só a Deus, eles também adoravam a outros deuses. Eles se adaptaram ao costume do mundo. Está cheio de crente dentro da igreja assim, que fala, eu só adoro a Deus, mas é igual o samaritano. Adora a televisão, adora as redes sociais, muito mais às vezes até do que adora a Deus. Tem mais vida com o WhatsApp, o Facebook, a televisão, as séries, os filmes, as novelas, os jogos de videogame, do que tem vida com Deus. Aquele que te domina, esse é o teu Senhor. Aquela mulher, ela não era uma incrédula, não era uma mundana, ela era uma crente. Tanto que a pergunta dela é a seguinte, verso 20: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha, aquela mulher não só era crente, como ela tinha conhecimento, ela tinha entendimento, um certo nível de entendimento teológico. A pergunta primeiro, ela era uma mulher diferente das outras, porque quando as outras se calariam mediante a pergunta, o pedido de Jesus, sabe? Se fosse uma outra mulher, talvez teria acontecido assim: Jesus sentado na beira do poço, Jesus olharia e diria, dá-me de beber. E a mulher olharia para ele, cataria o cântaro, pegaria a cumbuca dela e sairia correndo, olhando para trás, e não daria ideia para Jesus, por medo de falar com ele, por causa da cultura, por causa da rincha entre judeus e samaritanos. Mas essa mulher não, essa mulher falou com Jesus, essa mulher questionou, essa mulher perguntou. E eu acho muito interessante notar uma coisa: Jesus se amarrava, Jesus era apaixonado em questionadores, em pessoas que perguntavam. Jesus era apaixonado. Na verdade, era até uma das formas de Jesus saber dos escolhidos. Lembra? Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 4, verso 10. Coloca para a gente, por favor, se não me falha a memória. Marcos 4, 10. Eu não me lembro com precisão se é isso, mas se não me falha a memória, acredito que seja isso mesmo. Marcos capítulo 4, verso 10. É isso mesmo. Diz assim, vou ler na versão da NVI: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Presta atenção nisso, talvez você já leu isso, mas passou batido. Verso 11: ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Verso 12: a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Você prestou atenção nesse texto? Jesus pregava por parábolas para que os questionadores se manifestassem. Aqueles que perguntam, como é que isso funciona? De que modo isso acontece? Por que é desse jeito? Repara que na maioria das vezes que ele pregava por parábolas, os discípulos chegavam para ele depois e perguntavam, mestre, o que essa parábola quer dizer? E aí Jesus explicava. Lembra da parábola do semeador? Ele explicando depois. E tantas outras. Jesus se amarrava nos questionadores, porque era uma forma de saber assim, essa pessoa, lembra, Jesus era ser humano, tá? Não tinha isso de
Como Deus, como a gente já ouviu, como eu já ouvi em pregações, em uma pregação em específico, talvez citando a frase, você vai até se lembrar, mas guarda aí, hein? Vigia para não pegar. Como Deus, Ele sabia o que era sentir, o que iria acontecer. Como homem, Ele sabia o que era sentir dor. Não, Jesus sabia o que ia acontecer porque Ele lia a palavra de Deus. Ele sabia quem Ele era. E Ele sabia o que ia acontecer com Ele porque estava tudo escrito nas Escrituras. E como homem, Ele sabia o que era sentir dor. Quando Jesus pregava por parábola, os questionadores começavam: mas mestre, como isso se dá? Mestre, por que isso é assim? Senhor, como acontece isso e isso? E aí ele ia lá e explicava. E aí acontecia o que nós lemos nesse texto: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos de fora tudo é pregado por parábolas, para que ouvindo... Lembra? Isaías no capítulo 6, no verso 20, se não me falha a memória, ou por ali, nessa área ali, nessa região, verso 20 e pouco. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me. Então você vai falar, eles vão escutar, mas não vão ouvir. Vão ver, mas não vão enxergar. Jesus pregava por parábola e isso se cumpria em Jesus. Foi isso que ele deixou claro nesse texto de Marcos 10. Estava cumprindo uma profecia messiânica que aconteceu lá em Isaías capítulo 6. Essa mulher questiona Jesus: quem é o Senhor para dizer que vai me dar água viva se o Senhor não tem nenhuma corda, nenhuma caçamba? Jesus disse: olha, essa água, verso 13, né? Essa água que você está bebendo, você bebe, mas depois vai voltar a ter sede. A água que eu der, você jamais terá sede. Jesus sabe o que é passar por dores, dificuldades e lutas. Jesus se manifesta para nós no meio da nossa tribulação, como Ele se manifestou para essa mulher, como Ele está se manifestando aqui para você nessa noite, para nós nessa noite. E você pode pregar, você pode cantar, você pode tocar, você pode dançar, você pode fazer o que for, você pode ser o maior evangelista da história, mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, tudo isso é trapo de imundície. Tudo. Trapo de imundície. A Bíblia fala isso, que as nossas obras perante o Senhor são como trapos de imundície. Se elas não estiverem em Deus, se não forem por Ele, se não forem para Ele, sabe? Às vezes nós fazemos tanta coisa porque nós gostamos, fazemos tanta coisa porque nós queremos, fazemos tantas coisas porque é aquilo que a gente olha e fala: poxa, eu sempre fiz isso, ou eu gosto muito de fazer isso, isso aqui, esse é o meu chamado, tal. Mas chega um momento da nossa vida em que Deus permite que nós entremos num período de crise, de tribulação, para que nós enxerguemos, não Ele já sabe, Ele é o soberano, Ele é o autor de toda a história, mas para que nós saibamos o quão distante dEle nós estamos, mas para que nós possamos viver um encontro transformador como essa mulher viveu. Porque repara, o encontro que ela teve com Jesus mudou toda a história da vida dela. O encontro que ela teve com Jesus não só mudou a história da vida dela, mas também mudou a história das pessoas ao redor dela. Você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode dançar bem, você pode orar bem na frente dos outros, você pode fazer tudo, você pode ser um grande obreiro, uma grande obreira, um grande músico, mas é a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Ele, é sentar com Ele, mesmo que na beira do poço, e conversar pessoalmente com Ele, que faz a diferença para nós. Repara, verso 17: eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. Verso 18: o fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Sabe o que isso nos ensina? Que no nosso diálogo com Deus, no nosso relacionamento com Jesus, nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos dar nome aos bois. Sabe, de repente você é daquele tipo de crente que dobra o joelho e a oração acaba rápido. Porque
Porque para alguns, você só pede perdão. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, me perdoa pelas minhas falhas. Amém. A falha tem nome, pecado tem nome. Quando você vai pedir bênção, você dá o nome da bênção. Quando você quer um namorado, você fala: Senhor, eu preciso de um varão. Aí você especifique tudo, cara. Quando você quer um namorado, você fala: oh Deus, Pai, Paizão, preciso de uma varoa, o Senhor está vendo como é que eu estou. O negócio está tenso aqui, em toda a região. Está tudo tenso, eu preciso casar, Jesus. Eu preciso casar. Você especifica: Senhor, que ela seja assim. Se você não faz isso, você é meio cabeçudo, né? Não, só quero um homem de Deus. Aí Deus te põe um homem feio, mais feio, que você vira e fala: meu Deus, eu queria um homem de Deus, mas podia ser mais bonitinho, encadinho, né? Ué, você está falando que só quer um homem de Deus. Pede para Deus assim: Deus, eu quero um carro. Senhor, nem que for um Fusca, Deus vai te dar um Fusca. Vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, pedem mal. Quando você vai pedir bênção, você especifica. Quando você vai pedir perdão, você fala: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus virou: vai, chama o seu marido. Não, mas eu não tenho marido. Mas ela estava com alguém. Mas eu não tenho marido. Ela deixou claro: eu tenho consciência de que eu sou pecador e de que eu estou no pecado. Eu tenho consciência de que eu sou falha e eu estou falhando. Eu tenho consciência de que eu não sou só uma pecadora, eu sou uma iníqua. Eu vivo na iniquidade, pecado consciente e deliberado. Isso é iniquidade. Se pecar é errar o alvo, e é literalmente isso, a palavra martíria vem do grego, que é uma expressão do tiro com arco e flecha. Você quer acertar o alvo, você mira no alvo e você vai. Peraí, deixa eu segurar a direita. Aí por uma ação do vento, por alguma coisa, pelo movimento da terra, não sei, por má mira, você vai e acerta do lado do alvo, mas não acertou o alvo, só que você estava querendo acertar o alvo, pegou do lado. Isso é pecado. Você tentando acertar, cometeu um erro. Agora, iniquidade é: você sabe que está errado e você continua. Você sabe que vai errar e você continua. Você sabe que vai dar errado. Não, eu vou, mas eu não vou fazer nada. Vai sim. Não tente resistir o pecado, porque ele não foge de você. Não, você nunca vai encontrar na Bíblia um texto dizendo isso: resistir ao pecado e ele fugirá de vós. Resistir às tentações e elas fugirão de você. Não. A Bíblia fala que se você temer a Deus, resistir ao diabo, o diabo foge de você se você temer a Deus e resistir a Ele. Mas você não vai encontrar um texto dizendo para você resistir à tentação. Não, eu vou, mas não vou fazer nada. Não, eu vou só olhar, mas não vou tocar. Não, eu vou só chegar perto, mas não vou encostar. É mentira da sua carne para te enganar. Pastor, é mentira do diabo. Não, o diabo, tem vezes que o diabo cruza o braço, fica do outro lado da esquina assim, ó. Ué, capeta, você não vai fazer nada? Eu? Nem precisa. Aquela menina está mais capeta que eu. Ó o diabo, você não vai fazer nada? Não preciso nem fazer nada. Ela está mais endiabrada do que o inferno inteiro. Ele está mais encapetado que o inferno inteiro. É só não fazer nada. É só deixar que eles estão se afundando sozinho. Você tem que acordar. Acorda. Em nome de Jesus. Eu só vou, mas não vou fazer nada. Eu só vou olhar, mas não vou tocar. Eu só vou pensar, mas não vou fazer. Eu só vou... Você precisa fazer como essa mulher. Eu não tenho marido. É reconhecer: eu sou pecador, Jesus. Eu preciso do Senhor. O Senhor já viu que eu não tenho marido, né? O Senhor já viu que eu sou pecador, né? O Senhor já viu que eu sou falho. O Senhor já viu que eu sou falha. O Senhor já viu, né? Agora tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus olhou para ela e falou assim, Jesus viu a sinceridade dela. Aí no verso 19, a mulher diz: Senhor, vejo que és profeta. Por que ela viu que ele era profeta? Ela diz, no final do texto, verso 28, vou ler do 28 em diante, para nós partirmos para a nossa conclusão. Verso 28. Depois desse diálogo dela com Jesus, depois de Jesus falar sobre adoração, e a tônica da minha mensagem de hoje, guiado pelo Espírito Santo, não é falar sobre adoração.
Vocês já ouviram pregações sobre adoração dentro desse texto, várias vezes. Aqui eu já preguei várias vezes dentro desse texto também. Já preguei sobre essa história, falando no contexto da adoração. Minha tônica não é adoração aqui, minha tônica é a graça, a maravilhosa graça que Ele derramou sobre aquela mulher e derrama sobre a minha e a sua vida. E no verso 28 diz, depois dessa conversa toda, então deixando o seu cântaro, ela deixou lá, jogou o cântaro de lado. A mulher voltou à cidade e disse ao povo, verso 29, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Depois de tudo que Jesus falou com ela, ela saiu e foi falar de Jesus para outros. Quem aqui já experimentou a graça de Deus? Levanta a mão e faz um barulho de glória aí. Quem aqui já experimentou a graça e ama o Senhor pela graça que foi derramada? Faz um barulho de glória em nome de Jesus. Amém, isso é bonito, isso é legal, isso é maneiro, mas será que você experimentou a graça mesmo? Será que você experimentou a graça transformadora? Não estou falando da graça comum, da misericórdia comum a todos os seres humanos. Eu estou falando da graça transformadora, da misericórdia que nos desperta para uma realidade. Todo aquele que tem um encontro com o gracioso Jesus e experimenta da sua maravilhosa graça, não consegue de maneira nenhuma guardar apenas para si. Essa mulher saiu e começou a falar de Jesus. Ela deixou a água ali do lado. Meu irmão, ela não sabia, mas ela tinha acabado de experimentar a água viva que mata a sede para sempre. Ela saiu dali e foi falar de Jesus. Quando ela começou a falar de Jesus, é interessante até notar que no meio desse tempo aí, quando ela foi falar de Jesus, os discípulos chegaram. E eles viram Jesus conversando com a mulher, e o texto bíblico diz que eles não perguntaram para Jesus, não foram ousados de perguntar, o que o senhor estava falando com ela? Eles não perguntaram. Aí eles viraram para Jesus e disseram, mestre, o senhor tem que comer alguma coisa, porque eles tinham ido fazer compra. Esse tempo que Jesus estava ali sozinho com ela, eles não estavam ali sentados em volta ali olhando o mestre. O mestre é fera, está pregando, o mestre prega muito. Não, eles tinham ido fazer compras. Jesus estava sozinho ali. Daqui a pouco ele chega, mestre, o senhor tem que comer alguma coisa, mestre. Jesus olha para eles e diz, eu tenho uma comida que vocês ainda não compreendem. Eu tenho uma comida, eu me alimento da vontade do meu Pai. Sabe, tem gente que se preocupa tanto com o que vai ser amanhã, com o que vai ter amanhã, com o que vai fazer amanhã. Se preocupa tanto com o dinheiro que tem que ganhar amanhã. Não, eu tenho que estudar muito para ser bem sucedido. Sim, você tem que estudar. Estude mesmo, estude muito. Mas não faça isso em detrimento de ter vida com Cristo. Não faça isso, sabe, obstante da verdade de ter um relacionamento íntimo com Jesus. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E aquela mulher foi saciada por uma água que vem do Evangelho, da verdade do Evangelho. Você pode ter a sua fome saciada e pode ter a sua sede saciada. Não a sede momentânea, não a fome temporária, mas a fome eterna, a sede eterna, saciada para sempre. É mesmo estando no meio da luta, você tem alegria e você ama falar de Deus e você quer falar de Deus. Não tem aquele negócio de, eu estou numa prova, eu não aguento mais, eu não estou nem sentindo mais vontade de orar. Está faltando beber da água viva. Eu estou numa prova, eu estou tão mal, é tanta luta, tanta perseguição, não estou nem mais conseguindo ler a Bíblia. Está faltando a água viva. E deixa eu te falar uma coisa. Depois que você tomar a água viva, presta atenção. Depois que você tomar dessa água, porque primeiro você tem que tomar água, presta atenção aqui, menino. Você está precisando dessa mensagem, marque todo mundo aqui. Baixa a bola. Depois que você tomar dessa água, presta atenção nisso. Porque primeiro você bebe da água.
Sabe, você já foi num... Presta atenção aqui, deixa lá que tem obreiro para cuidar. Demoniou, pastor? Não, só criança caiu mesmo, fica tranquilo. Você já foi num restaurante? Que é restaurante chique, ou aqueles cafés gourmet, não sei se você já foi. Antes de você comer a comida chique, eu já fui porque pagaram para mim, tá? Graças a Deus. Antes de você comer a comida, eles vêm com... O garçom traz água com gás. Eu falei, para que água com gás? Eu não pedi água com gás. Mas eu gosto tanto, vai ver que o Espírito Santo tocou nele. Mas não é, a pessoa falou, não pastor, aqui antes de você comer, você bebe água com gás para limpar as papilas gustativas. Você vai tomar água com gás, vai purificar, vai limpar suas papilas, e você vai sentir o sabor dessa comida, vai sentir o sabor desse café maravilhoso. Eu falei, gente, eu morri, não sabia. Primeiro você bebe a água, para limpar sua boca amarga do pecado, para limpar sua boca amarga pela vida de pecado, para depois você comer o pão que Jesus comia, se alimentar da comida que Jesus se alimentava. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Depois que você bebe da água do Evangelho, e ela purifica suas papilas gustativas, você começa a sentir prazer, sabor em pregar a palavra, prazer, sabor em fazer a vontade do Pai, prazer, sabor em cumprir a vontade dEle. E ainda que você esteja na prova, na luta, na dificuldade, na perseguição, na tribulação, você diz, Senhor, a minha comida é fazer a Tua vontade, o meu maior prazer é estar em Tua presença, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É para isso, é para esse nível de relacionamento que Deus está te chamando. Não importa o que você faz, não importa quem você é, não importa o que você tem feito. Nós às vezes fazemos muito pelo Senhor da obra, mas fazemos pouco com o Senhor da obra. Vou repetir. Nós às vezes fazemos muito pelo Senhor da obra. Tudo que eu faço é para Deus, tudo que eu faço é por Deus, eu não faço para o homem. Beleza, está certíssimo. Às vezes nós fazemos muito pelo Senhor da obra, mas pouco com o Senhor da obra. Chegou a hora de mudar isso. Um novo relacionamento, uma nova vida, um novo envolvimento com Ele. Se você ainda não tem prazer, vontade, desejo de ir e pregar, porque repara o que aconteceu com essa mulher. Verso 39. Verso 30 primeiro. Então saíram da cidade. Depois que eles ouviram ela dizer assim, será que ele não é o Cristo? Porque ele falou tudo sobre mim. Será que ele não é o Cristo? Verso 30 diz, então saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. Verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho daquela mulher: ele me disse tudo que tenho feito. Verso 41, e por causa da sua palavra muitos outros creram. Verso 42, presta atenção. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia. Você entendeu isso aqui? Eles ouviram ela pregar, ela falou de Jesus, ela disse, ele falou tudo a meu respeito, será que ele não é o Cristo? E eles foram para ver. E ela foi pelo meio do caminho falando sobre ele, sobre o que ele tinha dito, sobre o que ele tinha contado, sobre o que ele tinha falado. E eles chegaram lá crendo em Jesus pelas coisas que ela disse. Mas depois de se aproximar de Jesus, já não era mais pelo que ela disse, mas por quem Jesus é. Talvez você anda pregando o Evangelho, mas te falta o Evangelho. Talvez você anda falando de Cristo, mas te falta relacionamento com Cristo. A graça, a maravilhosa graça,
quando manifesta na nossa vida, quando manifestada em nós, ela produz transformação em nós. Um desejo glorioso de falar de Cristo, de pregar Jesus, de falar sobre Ele, de trazer pessoas à presença dEle, de trazer pessoas para a casa dEle, para adorar a Ele, de trazer pessoas para a presença dEle, mesmo que não dentro da casa, em primeiro momento, porque essa aqui é uma reunião daqueles que creem. E Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Deus habita em nós. E é quando esse templo aqui manifesta a glória dEle, manifesta a face dEle, a presença dEle, aí templos caídos, templos sujos, templos, danificados pelo pecado, são purificados, recebem o Espírito Santo e sentem o desejo de estar aqui. A reunião dos santos não é nada mais do que um grupo de pessoas que creram na palavra de Jesus, porque alguém disse, mas depois que se aproximaram, já não era mais pelo que diziam, mas por quem Ele é. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu creio por quem Tu és. Talvez você está tanto tempo dentro da igreja, crendo de ouvir falar, tendo um relacionamento de ouvir falar. Chegou o tempo de você ter um relacionamento mais profundo com Ele. Era um dia forte, um dia fraco, um dia mau, um dia bom, um dia alegre, um dia triste, sabe? As provações te desanimavam, você não queria mais orar por causa da luta. As perseguições te desanimaram, você não queria mais ler a palavra por causa das perseguições. Eu não estou bem, quer saber? Para ficar do jeito que eu estou é melhor eu me afastar. Isso não é coisa de quem experimentou a água viva ainda. Se de fato você que se desviou um dia tivesse experimentado da água viva, esse desviado, seria impossível que você retornasse para o arrependimento. Graças a Deus que você pôde experimentar um pouco de Deus, mas não a plenitude, porque quando você se afastou, a graça não te deixou. O autor aos Hebreus diz isso no capítulo 6. Um dado versículo diz: aquele que experimentou a luz de Deus, do Espírito Santo, as revelações do mundo vindouro, e se desviou, é impossível que retorne para o arrependimento. Deus não te deixou, Deus não te rejeitou, Deus não te abandonou. Por isso você está aqui hoje, porque hoje Ele sentou na beira do poço, e de repente você olha para essa igreja assim como uma igreja estranha, uma igreja, né? Mas Jesus veio e sentou aqui com você, porque aqui existe água. O ministério de louvor é água, o ministério de dança é água, os obreiros são água, os membros são água, o pastor é água, mas essa água aqui não mata a sede eternamente. Não é uma igreja, não é um ministério, não é um grupo de pessoas que vai mudar a sua vida. Aqui existe o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele é a água que mata a sede eternamente. Não é por causa da música, não é por causa do pastor, não é por causa da dança, dos obreiros, dos membros da igreja, não. Você veio porque Ele te trouxe. Você veio porque aqui tem água, mas não só a água do poço, a água que é Ele, que mata a sede eternamente, o evangelho que vem dEle. Eu quero convidar aqui à frente, você que nessa noite toma a decisão: eu quero esse nível de relacionamento. Eu identifico que eu sou um pecador, uma pecadora, e que eu estava distante do Senhor, mas eu quero hoje beber da água que mata a minha sede eternamente, porque eu quero experimentar o alimento que é a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu quero uma mudança hoje na minha vida. Sai do seu lugar, vem à frente, a graça no altar, a maravilhosa graça de Deus está aqui. Ah, pastor, eu não quero ir, eu vou receber daqui de onde eu estou mesmo. Não. A direção do Espírito Santo é: saia e venha à frente. Esses passos de fé são uma declaração: eu creio e eu quero. Não só com a sua boca ou com o seu coração, mas com a sua atitude. Senhor, aqui estão seus filhos e filhas, Pai. Homens e mulheres, Deus, que tomam a decisão hoje de começar um novo tempo, Deus. Homens e mulheres que reconhecem: somos pecadores e carentes de Ti, Senhor.
Senhor, nós carecemos da Tua graça, da Tua maravilhosa graça. Ajuda-nos. Senhor, aqui estão homens e mulheres, Deus, que assim como aquela mulher pecadora, Senhor, tomam a decisão hoje de ouvir a Tua palavra e sair, não apenas para carregar a palavra, mas para ser um mensageiro, um transmissor da Tua palavra, do Teu Evangelho. Senhor, dai-nos a água que sacia a sede eternamente, purifica as nossas papilas gustativas, para que nós possamos sentir o sabor maravilhoso do Evangelho e da vontade do Pai. Ajuda-nos, Senhor. Limpa-nos, Deus. Senhor, nós não queremos apenas tomar a água, Deus, que já seria e já é o suficiente, mas nós queremos mergulhar nela. Lava-nos por inteiro, purifica-nos por completo. Nós queremos experimentar mais do Teu amor e transmitir esse amor a outros, não apenas com palavras, mas com ações, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, toma cada um dos seus filhos e filhas em Tuas mãos e conduze-nos ao centro da Tua vontade, para a glória do Teu nome. Eu quero convidar você que está aqui na frente, coloca a mão sobre o seu peito e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço nessa noite, não, mas fala com toda a tua força, eu reconheço nessa noite que eu preciso da Tua graça. Lava-me por inteiro, dai-me das águas vivas que correm para a eternidade. Que eu seja a boca do Senhor para essa geração, que através da minha vida muitas vidas Te conheçam. Esse é o meu pedido nessa noite. Não as Suas mãos, mas quem Tu és. Não apenas o que o Senhor pode me dar, mas quem o Senhor é. Que o Senhor seja tudo em mim. Oh, aleluia, que o Senhor seja tudo em mim. Se você realmente deseja isso, libere um som de glória. Exalte ao Senhor e aplauda ao Rei dos Reis. Aplauda ao Senhor dos Senhores. Oh, Deus, nós queremos mais em Ti, Senhor. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida.